Chegamos a 2025 com uma certeza: o consumidor nunca teve tanta opção para escolher como quer ser atendido. Quando se fala no setor bancário, então, praticamente não existe problema que não pode ser resolvido com os poucos cliques, seja no celular, computador ou ponto de autoatendimento. Agora, qual é o bastidor por trás disso? O quanto de tecnologia precisa existir para que esse consumidor final não sinta e nem perceba que uma operação gigantesca está por trás desses cliques? E como é não só resolver problemas e oferecer soluções, mas encantar um cliente através de uma tela? É por isso que a gente vai falar com duas autoridades no assunto aqui hoje. Gabriel Lache é superintendente executivo no Banrisul, atuando na empresa no Rio Grande do Sul há 17 anos. Trabalha há mais de 10 anos diretamente com a circulação de dinheiro e autoatendimento do banco. Gabriel, é um prazer estar aqui com a gente. Olá, Cris. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no programa. Marcelo Mafra também é o nosso convidado aqui hoje. Ele é gerente executivo de negócios e relacionamento da Tecban, responsável por conectar empresas e clientes através de soluções da Tecban. Marcelo, como você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Já vi que o pessoal chama de Mafra, né? É Mafra. O Marcelo perdi já há alguns anos, já ficou pelo caminho, então acabam chamando de Mafra. Obrigado pelo convite, muito feliz aqui de dividir a mesa contigo, com o Gabriel. Vamos lá, vamos em frente. Boa, legal. Bom, então para a gente entender o assunto, vamos fazer o famoso panorama da situação, porque dados do Banco Central mostram que teve uma estabilização no número de caixas eletrônicos, nos pontos de autoatendimento, e isso, sei lá, a gente bateu num teto. O que isso significa no cenário atual, no momento que a gente está hoje? Já chegamos onde tinha que chegar, chegamos no pico, como é que está o business do autoatendimento hoje? Uhum. Bom, quando a gente olha os números do Banco Central, de movimentação de numerário, pré-pandemia, nós tínhamos ali 250 bilhões de saldo movimentando de dinheiro dentro do Brasil. A pandemia explodiu, esse saldo foi para mais de 350 bilhões. E agora a gente vê uma certa queda nos últimos anos, mas ela é pequena. Ainda o meio circulante do Brasil ele é muito representativo. Nós temos mais de 350 bilhões hoje de dinheiro físico circulando na economia. Então é muita coisa. Ainda há muita demanda pelo papel moeda, né? Então, quando a gente olha os dados, a gente tem a impressão de que não é tão representativo ainda o dinheiro, talvez a realidade de algumas pessoas, não uso o dinheiro há muito tempo, mas quando a gente olha os dados, realmente ele é muito significativo, ainda se circula muito, então eu entendo que vai muito tempo ainda nessa estabilidade, talvez até uma pequena redução, né, quando a gente fala de autoatendimento, né, alguns bancos estão racionalizando o seu autoatendimento, mas eu entendo que está chegando perto de uma estabilização, talvez uma pequena queda, mas os números realmente dizem que a queda ela é pequena e teve um aumento bem grande, principalmente na pandemia. Concordo com o Gabriel, acho que um ponto interessante aqui, né, a gente tem visto cada vez mais a pessoa com mais dinheiro, do ponto de vista do valor sacado. Então a gente tem sim, aí nos últimos anos, uma queda transacional, né, quando a gente fala do autoatendimento, este volume de transações caindo levemente, reduzindo, às vezes um pouco mais em uma instituição em outra, mas esse valor sacado desse cliente, ele aumenta. A gente tem hoje muito cliente que não é muito a realidade, a gente estava numa conversa recente sobre isso, a realidade de alguns centros, mas em muitas outras cidades você tem aquele correntista, aquele cliente que ele vai e saca o seu salário inteiro do mês, porque ele tem um deslocamento, ele precisa sair para outra cidade, é difícil para ele ter acesso a esse numerário. Então isso faz com que essa base de numerário do papel moeda, né, no Brasil ela ainda seja expressiva. Transacionalmente, a gente tem as evoluções do ecossistema financeiro, né? Tivemos ali, vamos rapidamente fazendo um recorte de pequenos produtos, tínhamos o papel moeda, cartão de crédito, cheque, hoje temos Pix, daqui a pouco teremos o Drex. Então, essa digitalização, ela sim diminui um pouco do autoatendimento, você muda o foco, você muda o canal dessa transação, mas ele continua muito relevante e tem aí alguns, né, muitos anos ainda pela frente do autoatendimento, porque vem se transformando. Então tem um caminho longo pela frente aqui também de encarar de uma forma diferente o autoatendimento, não só um canal ali de saque, de disponibilização de numerário. É bom, você falou de evolução, porque é isso, o autoatendimento nasce do caixa eletrônico, era saque, né? Eu vou lá, vou sacar, era a única coisa que dava para fazer. Você estava falando de cheque, eu estava lembrando de
botar um cheque no envelope e chupar, enfim, tempos de outrora. Hoje é autoatendimento, atende-se em outras coisas. Como é que foi a evolução disso e como é que está o equilíbrio? Ainda é, 99,9% do que se faz nesses pontos é saque. Como é que está hoje o cenário brasileiro? Por incrível que pareça, olhando a nossa rede, né, o saque é o mais representativo, sem dúvida, mas tem uma quantidade bem representativa de extrato, de outras operações ali. Parece que é só dinheiro, só para movimentar dinheiro, mas não é bem assim, né? Quando a gente olha a operação, o saque é o mais representativo, mas principalmente empréstimos, outros produtos os bancos estão colocando no autoatendimento, isso tem gerado bastante operações, né? Então, não é só o dinheiro, realmente. Essa transformação, né, na TecBan, provavelmente parecido, a gente talvez tenha um comportamento diferente, porque a gente tem ali 150 instituições conectadas, instituições muito distintas, com perfis de clientes distintos, com as transações distintas sendo ofertadas. Então, tem sim um volume principal de saque, mais de 50%, entre 50% e 60%, mas a gente tem ali 40% de outras transações. Saldo, extrato, e um bom ponto, né, dessa evolução que eu comentei do canal de autoatendimento, vou transformar aqui o canal de autoatendimento, né, entenda caixa eletrônico do que eu estou falando. Então, a gente tem essa transformação de um canal onde no passado era mais de saque, ele ainda tem uma representatividade muito grande nas transações de consulta, mas tem tido cada vez mais uma importância na transação de venda. Como eu olho para esse canal e rentabilizo isso, como eu olho para esse canal e ofereço para o cliente outros produtos, empréstimo. Então, assim, não existe um impedimento para que uma instituição vire e fale, vou vender um seguro num caixa eletrônico. Vou vender, dar um exemplo, vou vender qualquer coisa, uma bicicleta, vou ofertar isso ao meu cliente, vou entender se ele tem interesse neste produto ou não, depois eu termino isso num outro canal de atendimento, né? Ou eu termino essa transação direto na TM, ou num outro canal de atendimento. Então, essa transformação, isso é uma evolução do canal de atendimento, de ser um canal de saque, né? Que para os bancos, para as instituições financeiras, isso é custoso, né? Trabalhar com dinheiro, Gabriel, aqui é expert no assunto, sabe que trabalhar com dinheiro no Brasil é caro, né? Mas você sai disso e você traz para o cliente toda essa quantidade de outras transações, outras possibilidades, outros serviços sendo ofertados no autoatendimento. E Cris, só complementando, você comentou do cheque, é impressionante, porque você pensa, nossa, cheque faz tempo que eu nem vejo cheque, né? Não usa cheque há muito tempo. Nós temos todas as nossas agências ainda com um cash que dispensa talão de cheque para o cliente. E tem demanda, a gente ainda precisa fornecer talão de cheque, principalmente em regiões do interior, é muito utilizado ainda. Mas não, em plena era de Pix e todas as fintechs e aplicativos e super apps e tal, agora olhando para frente, o que vocês veem no autoatendimento? Ele vai mudar, ele vai cobrir mais coisas? O que vocês imaginam de tá chegando aí e já tem, sei lá, vocês já estão experimentando em algum lugar? O que é a evolução do autoatendimento? Eu acho que sempre tem testes, produtos, né? Como o Mafra comentou, alguns produtos, antecipação de 13º, venda de seguros, mas eu vejo os bancos migrando muitas agências para escritórios de negócio. E quando você tem um escritório de negócio, você prioriza o autoatendimento daquela agência para que o cliente se autoatenda, você não precisa ter um caixa lá. Todo o custo de movimentação do dinheiro, de segurança daquele dinheiro, então você não tem, né? Você tem os caixas eletrônicos, o cliente se autoatende, você tem um escritório onde você recebe os clientes, onde muitos têm café, então eu vejo o autoatendimento ganhando importância assim nos bancos, principalmente na substituição do caixa físico, né? Da pessoa, daquele custo elevado que nós temos com a movimentação do dinheiro, da guarda de valores, segurança, alarme, tudo que está relacionado à movimentação do dinheiro, né? Eu vejo que os bancos estão focando muito em converter agências em escritórios e focar no autoatendimento, em terceirizar o autoatendimento, né? Não quero me preocupar mais com o dinheiro, eu só quero focar em vender, que é o meu core do banco. E daí terceiriza para uma TecBan, para que ela gerencie os caixas eletrônicos. Então, eu vejo os bancos ainda focando nesse nicho, principalmente nessa conversão de agências. Acredito nisso. Acredito também em cada vez mais uma personalização, deixar a transação com a identidade visual
com a forma de conversar da instituição financeira com o seu cliente. Legal. Então, hoje, quando você vai para outros países, você tem ali o caixa eletrônico, ele tem sempre a mesma identidade visual, você insere o seu cartão, aquela tela cinza, preta, com as letrinhas verdes. Você olha já para o Banco 24 Horas, para o Brasil, já é uma outra realidade. Você consegue com que cada instituição fale com o seu cliente da forma que ela quer. Então, não tem uma diferenciação entre o canal do banco e o Banco 24 Horas. Então, você cada vez mais fazer isso e agora, né, conectando, por exemplo, com o CRM que o banco tem, você consegue entender. Porque uma vez que o cliente chegou no caixa eletrônico e inseriu o cartão, o banco sabe quem é aquele cliente, ele sabe qual o perfil daquele cliente, qual produto ele precisa, como ajudar, ele sabe que ele precisa de alguma informação, por exemplo, do cliente, que ele precisa validar. Então ele pode questionar o cliente num momento de transação, falando, cliente, o seu telefone ainda é esse? Né? Então você consegue usar o canal de autoatendimento para diversas outras validações ou para diversas outras ofertas de produtos e soluções, atrelado a uma inteligência financeira, uma inteligência do banco de CRM, que hoje conhece muito seu cliente. Então, essa personalização, essa transação individual para cada cliente, eu acho que é um caminho também de muita evolução, porque traz uma proximidade ainda maior, né? Faz com que o cliente se sinta mais seguro e que o banco use o canal de uma forma mais interessante para ele, né? Dando ali para o cliente esse conforto de que ele tem, se sente seguro, ele conhece aquela identidade visual, ele sabe que aquela oferta para ele naquele momento faz sentido. Então acho que é muito interessante. O nome das coisas e tal, é isso. O que você falou no exterior é isso aqui. Todo mundo tem que seguir a regra da maquininha, que a gente já está conseguindo fazer o contrário e customizar. Mas aí você está falando isso, eu me lembro de uma buzzword, de uma palavrinha que a galera adora usar, que é o omnichannel, tudo omnichannel e tal, mas normalmente eu vejo isso sendo usado omnichannel no digital, é o site, o aplicativo tal, e isso para mim, não. Então isso é um omnichannel não só de verdade, porque ele está no canal físico também, mas tudo integrado, como você falou, com a mesma cara, com os mesmos nomes de produto, menu e tal. Isso está sendo bem aceito? Isso é o futuro? Isso já é o presente? Como é que está? E até a pergunta anterior, vocês concordam comigo que isso que é o omnichannel de verdade? Como é que entra nisso? Muitos bancos falam que são, mas na verdade não ter o físico eu considero que não é omnichannel, né? Ter o físico ali, obviamente, você complementa, né? E eu acho que quando a gente fala disso, fala da experiência do cliente. Ter a mesma experiência no celular, ter a mesma experiência no ATM, ter a mesma experiência na agência, né? Então eu entendo que nem todos os bancos atendem. É bonito falar que você mas na verdade você tem que estar no meio físico também, né? Tem todo um custo, né, para você ter uma agência, né? Eu vejo que nos próximos anos os bancos já vêm reduzindo a quantidade de agências, mas continuam, né? A redução ela é tímida ainda em relação à grande quantidade, são milhares de agências, o Brasil é gigante, né? Então tem muita agência ainda e vai continuar. É necessário esse atendimento físico, né? O omnichannel também dá para ser em lugares que antes eu nunca tinha visto o ponto de atendimento que você estava falando de oferta de produto e tal, fiquei pensando nisso. Também tem isso, eu vou começar a ver os pontos de atendimento em lugar que eu nunca vi antes, eu estou viajando aqui, estou muito no... Sim, não tenho dúvida. Lógico, o Brasil, né, quando a gente fala de vamos começar a ver, o Brasil tem 5.500, acho que o número exato 5.571, posso estar errado no número, né, de municípios, e muito distintos. Então esse omnichannel, será que ele vai ser igual para toda a população, em toda a cidade, em todo o local do Brasil? É muito difícil, a gente tem muita cidade no Brasil que infelizmente não tem uma agência bancária, que não tem um caixa eletrônico, então ele não tem este mesmo nível de omnichannel, de vários canais para fazer essa transação ou para ter essa experiência. Concordo com o Gabriel com relação ao atendimento, a presencialidade, ela é importante, né? Todos nós temos somos humanos, temos esse lado humano, estamos aqui conversando, conseguimos fazer aqui entre nós, seres humanos, e isso tem o seu valor. Então toda essa jornada, seja digital, elas são complementares, né? Você tem que ofertar, quanto mais você tiver, seja o presente ali, a pessoa sentada na mesa, o gerente, o antigo gerente, o atual gerente ali de agência, ou uma central de atendimento que tem um atendimento humanizado, seja um consultor que te liga, que fala, que te dá melhores
investimentos. É importante este canal. Então, você ter todos esses canais, eu entendo como omnichannel, né? Você iniciar uma transação, por exemplo, no caixa eletrônico ou no seu celular, hoje nós temos isso, algumas outras instituições têm, a possibilidade de você, no sofá da sua casa, falar, poxa, estou sem dinheiro, preciso sacar dinheiro. Eu faço um saque, né? Programo um saque sentado no sofá da minha casa, vou até um caixa eletrônico, leio um QR Code e saco o dinheiro que eu programei. Legal. Então, você tem ali os dispositivos se conversando muito mais. E isso, para mim, é um pouco do omnichannel quando a gente pensa em autoatendimento. Você citou aí o número de municípios do Brasil. E aí tem diferenças culturais, de quantidade de pessoas, né, de população, culturais, acesso, horários, tamanho da economia e tal. A gente que mora nos famosos grandes centros, a história que você falou, não, eu não uso cheque, não lembro da última vez que eu usei cheque. Agora nem saio mais com carteira, o que com aproximação. Mas como é que você, por outro lado, você tem a cidade que é isso? Você citou, não, tem muita emissão de cheque, tem. Como se planejar para isso? E até aí você falou culturalmente não, eu não me sinto confortável de ficar lá apertando o botãozinho lá e sentindo aquela fila crescer no meu cangote, eu não conhecia esse produto, não, eu vou fazer em casa, chego lá, tá, tiro onda que eu fiz rapidinho e tal. Mas e aí, como é que em 5 mil e tantos municípios, como é que se faz o planejamento desse tipo de coisa, como é que se entende, os pontos estão preparados para qualquer situação, como é que funciona isso? Quando a gente fala de dinheiro em si, movimentar o dinheiro é muito caro, né? Tem municípios que você tem dificuldade de chegar normal de carro, né? Você tem que ir de barco, então você atender todos os municípios é um desafio gigante, né? Quando a gente viu o pagamento dos benefícios do governo, né, que incentivaram o pagamento via cartão para melhorar a bancarização também, o governo tem dificuldade, os bancos têm dificuldade de chegar em algumas comunidades, alguns locais que são mais remotos, são pequenos, e cada município pequeno, ele dá um jeito, né, de a população troca o dinheiro na venda, saca de alguma forma. Então, eu entendo que o Brasil é muito grande, é difícil você abranger, é diferente você ver São Paulo, né, a facilidade de você movimentar numerário, ter caixa eletrônico, ter agência de uma cidade pequena, com 2, 3 mil habitantes, né? Acho que um pouco dessas situações, né? Alguns números de Brasil, estava dando uma olhada esses dias, acho que em torno de 5.500 municípios. Se a gente pensar municípios com mais de 1 milhão de habitantes, temos acho que 15 municípios com mais de 1 milhão de habitantes. E quando a gente olha a maior fotografia, o Brasil é um grande país de pequenas cidades. Então a gente, 212, 210, mais de 210 milhões de habitantes, 12 deles, se não me engano, já estão em São Paulo. Então você já tem um retrato muito grande, uma população muito concentrada. Você tem, acho que 44% ou 2.200 e poucos municípios, tem menos de 10 mil habitantes no Brasil. Então olha como a gente está distante disso, olha como a gente tem municípios interiorizados, né? De difícil acesso, acesso não só físico, como sinal de internet. Exato, físico, sinal de internet, mas o dinheiro está lá. Em todos esses municípios o dinheiro está lá. Então, um ponto é como que a gente consegue chegar, como que esse município ele faz esse dinheiro girar, como que o ecossistema financeiro proporciona para ele uma forma de ele ter acesso a crédito, de ele conseguir girar esse dinheiro, conseguir usar o seu dinheiro, e isso são as mais diversas formas. Agências tradicionais que podem ter nesses municípios, ou em alguns não possuem, ou outros têm 1 ou 2 agências tradicionais, os bancos digitais, né, as fintechs que hoje chegaram muito rapidamente, estão em todas as cidades, todo município brasileiro, a pessoa pode pegar seu celular, abrir uma conta, tanto numa instituição financeira, né, numa fintech, numa instituição mais recente, como nas mais antigas. Você consegue hoje ter esse acesso. Mas veja que esses próprios municípios, né, a gente discute muito uma democratização, uma bancarização da população, mas ela acaba sendo uma bancarização até meio que direcionada. Então você nasce numa cidade onde tem apenas uma agência bancária e tem um único caixa eletrônico. Ok, você também pode abrir uma conta numa instituição na que você quiser.
na digital. Mas você acaba tendo a necessidade de ter o dinheiro. E para você ter o dinheiro, você tem uma única instituição financeira na cidade. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de democratização, né, desse acesso, dessa bancarização, ela é ainda restrita devido ao ecossistema que a gente tem. Você está me lembrando, tipo, conta universitária, que aí a pessoa acaba ficando lá, ou conta salário, ou, né, às vezes não é uma escolha, assim, onde eu quero, não, é esse banco aqui, seja pelo que você falou, cenário geográfico, como outras coisas, e tem que estar preparado. Mas, Gabriel, na sua bio aqui, fala que você há mais de 10 anos lida com a distribuição de dinheiro e tal, e você falou dessa reserva ecológica, aí depois eu quero pegar o endereço, de repente mudar para lá, me isolar, né? Mas como é que é se preparar e planejar e tal? Porque na minha cabeça leigo, bota atrás de um caminhão o caixa, vou lá, instala, liga na tomada e tchau, mas como é que a risada dele já é a resposta da pergunta, vamos para a próxima. Como é que é esse planejamento, essa execução de um sistema assim? É extremamente complexo. Ela é uma logística, né? É quase como um supermercado com seus produtos, estoque, né? Basicamente, um caixa eletrônico pesa mais de 1 tonelada, né? Então, você movimentar um equipamento desse tamanho, ele precisa toda uma complexidade, não é todo local que você consegue colocar o equipamento. Depois, você movimentar o dinheiro até lá, é o carro forte, com vários vigilantes que vão ali, fazem um deslocamento. Se o município é muito distante, às vezes tem municípios que é estrada de chão, né? Então, você num carro forte, que já não é um carro muito confortável. Se o equipamento leve, né? Pesa 1 tonelada, o carro forte, então, mais... Eu ia comentar isso, é uma conversa de algumas toneladas aqui, né? Caixa eletrônico de algumas toneladas, o carro forte de algumas mais. Aí você coloca vários vigilantes, com armamento, se deslocando, tem todo um custo, né, para você suprir, colocar o dinheiro, né, tem todo um planejamento. Então, os bancos, a própria TecBan usam prognósticos, avaliam o que aconteceu no passado, né, eles preveem o que vai acontecer nos próximos dias, fazem um suprimento ótimo no equipamento, porque você não pode colocar mais dinheiro do que precisa, porque o dinheiro tem um custo, né, com a Selic no patamar que está, o dinheiro não pode ficar parado, né, e você não pode colocar pouco, porque se sair muito dinheiro, você tem que ir lá novamente e gasta para ir lá. Então, chegar nesse equilíbrio é sempre um desafio, né? E cada ponto, cada local tem a sua peculiaridade. Então, você tem que fazer por ponto, não é, na cidade de São Paulo, não. Tem um local na cidade de São Paulo que sai isso, no outro isso. Então, tem que ser ponto a ponto. Então, tem uma grande logística, tem muita inteligência por trás para você acionar a transportadora para ir lá e colocar o dinheiro no equipamento e disponibilizar o dinheiro, né? Esse tema é um tema sempre muito pensado por nós, né? Nos números aqui, 5.500 municípios, a TecBan, com seus caixas eletrônicos, está presente em 1.400 aproximadamente. Então faltam, né, numa linha de que poderia estar presente ou toda a cidade com, por exemplo, um caixa eletrônico do Banco 24 Horas, faltam aqui 4.000 municípios, digamos. Muitos deles não têm ali, né, a infraestrutura para ter um caixa eletrônico, não tem o movimento, não tem a quantidade de transações necessárias. Por causa desse custo. Por causa desse custo, ou o custo não faz sentido ter um caixa eletrônico lá, e é papel da TecBan, né? A gente sempre pensa muito nisso, de como é papel e ao propósito da TecBan, né? Atender ali o ecossistema, atender essa população, como que eu chego nessas localidades. Então hoje a gente tem solução muito mais compacta, né? Onde a gente manda, por exemplo, por correio, a gente consegue mandar por correio, que a gente chama de quase um mini caixa eletrônico, um caixa eletrônico compacto, que é instalado no varejo, e o próprio varejista faz a sangria do seu numerário, faz aquilo ali girar, né, para outros clientes, no mesmo jeito que acontece no Banco 24 Horas. Então, todo cliente pode utilizar, todos os bancos utilizam, e você faz isso num equipamento de bancada de mesa. Então, são formas de viabilizar essa movimentação de numerário no Brasil que precisa, é importante, todas as cidades têm. Cada uma delas vai ter a sua solução adequada, o seu melhor modelo de solução para atender aquela especificidade da cidade. Isso que você está falando me lembra a palavra que a gente usa muito nesse sentido, que é democratização, né? Bancarização, portanto, democratização, levar a mais gente. E para vocês, qual a importância disso, de chegar essa tua conta de 4.000, de chegada e tal? Como é que vocês enxergam esse processo de democratização e a importância disso? É que
Como foi dito, né, o Brasil ele é muito grande. É muito difícil você pegar uma balsa e andar 2 horas para conseguir. Muitas vezes, a gente até estava conversando ontem, uma pessoa de confiança pega o cartão e vai lá fazer saque para várias pessoas. Acontece isso lá no interior do Rio Grande do Sul. Pessoal, eu vou para a cidade agora, então eu vou para a cidade, eu faço meus serviços, se algum vizinho precisa, saca? Então é muito difícil você chegar em todos os municípios. Eu acho que os governos têm feito um bom trabalho de democratização quando os benefícios sociais eles estão vinculados ao cartão, você abre conta, o FGTS, os benefícios, os programas do governo, todos tentam direcionar para digitalização, para democratização, mas é muito difícil, né? O Brasil do tamanho que é e a malha rodoviária, tudo é muito difícil, né? A realidade de São Paulo é diferente de uma realidade do interior de São Paulo, que é diferente de uma realidade do Amazonas, que é diferente de uma realidade lá do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, é outra realidade, né? Essa democratização, né? Eu concordo com o que o Gabriel disse, o sistema financeiro tem atuado muito bem, né? É exemplo internacionalmente. O governo também tem atuado bem nas pautas de digitalização, nas pautas financeiras, mas a gente precisa também de outras democratizações, digamos assim. Boa. A gente tem, né, toda essa digitalização depende também de uma evolução e que também tem acontecido de forma muito, muito boa das telecomunicações, né? Então nós tínhamos até esses dias 3G, que evoluiu para 4G, nós temos um país com 4G já muito bem distribuído, a tecnologia 5G chegando, novas tecnologias, 6G sendo discutido, por exemplo. Então você tem essa necessidade para uma democratização financeira, uma democratização bancária, uma bancarização, e eu falo isso, né, porque hoje a gente já tem, né, em cada contas ali, agora não vou ater a nenhuma fonte, mas a gente tem clientes com mais de 2, 3 contas em instituições financeiras. Então essa democratização financeira está acontecendo e aconteceu muito, evoluiu bastante nos últimos anos. Mas existem outras dependências, né, geográficas, de tecnologia, de telecomunicação, que a gente também vem aí, né, como nação conseguindo, acho que evoluir bastante. A gente sempre termina aqui todos os episódios com o famoso exercício de futurologia. Eu quero que vocês imaginem 10 anos no futuro. 10 anos. A gente, na 11ª temporada aqui do Tudo Conectado, a gente vai dar play nesse vídeo aqui, vocês vão voltar aqui, a gente vai fazer o react. Como é que vocês veem esse cenário de autoatendimento? O que vai acontecer? Vai ter mais, vai ter menos? Vai virar tudo holograma? Como é que vocês estão olhando para o futuro, já se preparando para esse futuro? A gente brinca que quando a gente faz essas previsões é um ótimo momento de errar bastante, né? Quase prever o dólar daqui a um ano, né? Então é certo que você vai errar, né? Agora em dezembro saiu uma pesquisa da FEComércio do Rio Grande do Sul, que é a federação que reúne o comércio, bens, serviços e turismo, e foi uma pesquisa bem completa, e uma das perguntas me chamou a atenção, que eles questionaram como você pretende comprar o seu presente de Natal. E aí, quando você avalia ali as respostas, eles segmentaram por classe social. Classe A, B, C. E nas classes A e B, o cartão de crédito foi o primeiro, logo depois o Pix e o dinheiro. Mas muito próximo, 22%, 23%, um deles, 21%. E quando a gente vai para a classe C, D e E, o dinheiro ele é disparado a forma de pagamento mais utilizada para comprar o presente de Natal. Então, isso é uma sugestão que as pessoas estão realmente usando o numerário. Então, era mais de 50%, se eu não me engano, 57% das pessoas pretendiam comprar o presente de Natal com dinheiro, né? Então a gente imagina, poxa, mas os mais velhos usam dinheiro, o jovem ele quer estar conectado. Eu vejo mais as classes sociais do que propriamente, né, o acesso às vezes a um smartphone, o acesso à internet limitado, né? Então quando a gente pega prognóstico de alguns anos para trás e dizer, não, o dinheiro vai acabar daqui a um tempo, agora já vem o Pix, vai acabar, e a gente vê que não acabou, aumentou até o meio circulante. Então eu acho que para os próximos anos o dinheiro vai continuar, vão ter outros meios, né? Vai vir o Drex, então tem novas tecnologias, claro que tem, mas o dinheiro ainda vai ser importante no futuro. Eu vejo mais comunicação entre as instituições se ajudando,
né? Tem muitos bancos falando em compartilhar locais, né, agências, porque tem um custo alto, né? A questão da própria TecBan faz, que é compartilhar os ATMs, né, de ter uma eficiência do sistema, né? Então eu vejo que os bancos estão indo muito para esse lado da eficiência, né? 10 anos é muito tempo, hein? Eu vou reduzir aqui, vou tentar começar com 2025. Mas acho que um complemento só do que o Gabriel falou, né? Que a gente falou de bancarização, desse acesso, mas acho que a evolução, né, hoje, cada vez mais as instituições conhecendo o seu cliente, conhecendo o perfil, um pouco do que tem que evoluir é essa distribuição de crédito. Não adianta você trazer a população para o ecossistema financeiro e não ter ali produtos de crédito, isso que você comentou, né, do pagamento com dinheiro, muitas vezes é porque a única forma daquele cliente também utilizar, ele usa o dinheiro porque ele não tem um cartão de crédito, porque ele não tem a concessão, porque ele não tem um empréstimo. Então, este fornecimento de crédito, esta equalização, digamos assim, de crédito, né, quebrar um pouco, democratizar um pouco mais o crédito no Brasil, isso acho que vai evoluir, porque os bancos estão conhecendo mais os seus clientes, estão usando a inteligência artificial para isso, para conhecer o comportamento do seu cliente e ter a segurança de que aquele crédito ele está sendo concedido para a pessoa correta, para a utilização correta, com a taxa correta, e que aquela transação, aquela operação vai ter um risco pequeno e que o banco não, né, ele pode perder um pouco da aversão ao risco e fornecer o crédito para aquele cliente. Então essa concessão de crédito, acredito que evolui nos próximos anos, né, essa inteligência de conhecer o cliente, usar a inteligência artificial para isso. Quando a gente pensa de autoatendimento, para daqui 10 anos, eu vou dar já uns passos atrás, vou ficar, né, aqui entre os 5, né, mas vejo cada vez mais isso que o Gabriel comentou também, de usar, trazer mais eficiência e mais inteligência para o autoatendimento. Então hoje você ainda tem, né, cada instituição com o seu caixa eletrônico, com a sua operação, isso dá para ser muito mais eficiente, dá para ser muito mais personalizado. Esse custo do ecossistema financeiro em manter este autoatendimento, ele dá para ser compartilhado, né? Seja através de outras empresas, seja através de acordos que podem ser feitos. Então essa, não diria uma unificação, mas uma melhora dessa utilização desse ecossistema financeiro, desse autoatendimento, eu acredito muito para os próximos anos. E o futuro começa agora, né? Então, por isso que eu falei, 10 anos é distante, 2025 já é um bom ano para a gente começar a construir esse ecossistema financeiro mais eficiente, mais igualitário, ali, mais equilibrado de custos para todos, porque ganham os bancos, ganha a população, né, ganha todo é um ganho em escala aqui para todo mundo. Muito bem. Então nos vamos daqui 10 anos. Eu conversei aqui com Gabriel Lach, Marcelo Mafra. Gente, muito obrigado pela presença, pela conversa hoje. Foi uma honra, uma aula, aprendi muito aqui, como sempre. E obrigado a você que acompanhou a gente aqui. Segue a gente nas redes sociais da TecBan para saber quando vai ter próximo episódio do Tudo Conectado. E vai lá no YouTube, se você ainda não viu, você quer repetir, vai lá no YouTube da TecBan para assistir todos os outros episódios do Tudo Conectado. Até a próxima.